Olá, meu nome é Gabriel e pare para pensar por um instante. Quantas vezes por dia nós interagimos com sistemas digitais? Nossas finanças, nossa comunicação, a infraestrutura que controla a eletricidade e a água da nossa cidade. Tudo está conectado. Essa digitalização trouxe avanços incríveis, mas também abriu portas para uma nova era assustadora de vulnerabilidade. Agora imagina que tudo isso para, mas não por uma falha técnica, e sim por um ato deliberado, um ataque coordenado que não visa apenas roubar dados, mas sim causar pânico, desestabilizar a sociedade e espalhar o medo. Isso é a essência do cyberterrorismo. Mas quão real é esse medo? Um clique de mouse do outro lado do mundo pode realmente afetar psicologicamente da mesma forma que um ataque físico? E é exatamente essa a questão complexa e urgente que nós vamos explorar hoje, através de uma análise profunda do nosso artigo Cyberterrorism and Its Effects, publicado no Journal of Cybersecurity, da Oxford Academic. Este não é apenas um artigo técnico, é um estudo sobre a psicologia humana na era digital. Fica comigo porque os resultados são ao mesmo tempo fascinantes e preocupantes. Vamos falar agora da relevância desse artigo. E antes de mergulhar nos resultados, é fundamental entender a credibilidade e o propósito dessa pesquisa. Esse não é uma peça de opinião, é uma pesquisa científica, rigorosa, publicada pela Oxford University Press, uma das maiores editoras acadêmicas e mais respeitadas do mundo. Isso significa que o trabalho passou por um procedimento chamado revisão por pares, onde especialistas de áreas validam a metodologia e as conclusões dos autores. Então, podemos confiar plenamente nesse artigo. E por que essa pesquisa é tão importante? Bom, porque os governos e as agências de segurança em todo o mundo estão debatendo como responder a ameaças cibernéticas. A decisão que tornam leis de vigilância, orçamentos de defesa, relações internacionais dependem fundamentalmente de como eles percebem a gravidade da ameaça. E esse artigo oferece dados concretos sobre o impacto humano do cyberterrorismo, movendo a discussão do campo da especulação para o campo da evidência. Bom, então, a grande questão: como se mede o medo? Os pesquisadores usaram uma abordagem muito inteligente e poderosa, o design experimental. Em vez de apenas perguntar às pessoas o que elas acham do cyberterrorismo de forma abstrata, eles simularam a experiência. Eles recrutaram mais de 2.600 pessoas e as dividiram em grupos. Um dos grupos, o grupo de controle, assistiu a videoclipe neutro, sem relação com o cyberterrorismo. E outros grupos, como grupos experimentais, foram expostos a diferentes cenários de ataque, cyberterroristas, apresentados como se fossem notícias reais e urgentes, como o plantão da Globo, que a gente está muito acostumado. Vamos visualizar esse cenário para entender os impactos. O primeiro cenário, o cyberterrorismo não letal. Imagine que você está assistindo um noticiário. A reportagem mostra um caos. Um ataque cibernético derrubou todo o sistema financeiro do país. Bolsas de valores despencam, caixas eletrônicos não funcionam, as pessoas não conseguem acessar o seu dinheiro. Ninguém se feriu fisicamente, mas a economia está em colapso e a vida de todos foi diretamente afetada. E nós temos o cenário 2. Cyberterrorismo letal. Agora, um cenário ainda mais sombrio. O noticiário informa que hackers invadiram o sistema de controle de uma usina de tratamento de água, alterando os compostos químicos e causando uma contaminação em massa, que resultou em mortes e hospitalização. Aqui, o ataque digital teve uma consequência física direta e fatal. Após essa exposição, todos os participantes preencheram um questionário detalhado. Os pesquisadores mediram precisamente suas emoções, seus níveis de estresse, em quem eles confiavam e para onde suas opiniões políticas se inclinavam. É comparando as respostas dos grupos experimentais com o grupo de controle que eles puderam isolar e medir o que chamam de efeito cyberterrorismo. Achado principal: o impacto na psique e na confiança. Os resultados foram claros e imediatos. Os participantes que assistiram aos vídeos sobre os ataques, independentemente do cenário, relataram um aumento significativo no que os psicólogos chamam de afeto negativo, ou seja, um aumento nos níveis de estresse, ansiedade e raiva. Mas por quê? Um ataque cibernético pode parecer distante, impessoal. No entanto, o estudo sugere que o medo vem da perda de controle e da imprevisibilidade. Ao contrário de um ataque convencional, que acontece em um local específico, um cyberataque pode afetar qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer momento, através dos dispositivos que usamos para todos os dias fazer tudo.
Essa sensação de vulnerabilidade constante é um gatilho poderoso para a ansiedade. E a confiança? Aqui, o efeito foi duplo. Por um lado, houve um aumento no que se chama de efeito de união em torno da bandeira, Rally Round the Flag Effect, onde os cidadãos, em face de uma ameaça externa, tendem a apoiar mais fortemente seus líderes e o governo. Contudo, essa confiança era condicional. Ao mesmo tempo que os participantes expressaram uma enorme pressão para o governo fizesse algo, mostrando que, se a resposta for vista como fraca ou ineficaz, essa confiança pode evaporar rapidamente e se transformar em culpa e raiva contra as autoridades. Achado principal 2: a troca de liberdade por segurança. Esse é, talvez, o resultado mais impressionante do estudo para a sociedade. Ameaçados e ansiosos, os participantes mostraram uma mudança clara em suas prioridades políticas. Eles se tornaram significativamente mais dispostos a sacrificar a liberdade em troca de mais segurança. O que isso significa na prática? Os participantes passaram a apoiar mais fortemente políticas como aumento da vigilância online, monitoramento de e-mails, redes sociais e atividades na internet por parte do governo, regulação mais dura da internet, menos anonimato e mais controle estatal sobre o que pode ser feito online. Respostas militares agressivas. Eles não apenas apoiaram a caça aos hackers, mas também a retaliação militar convencional contra o país ou grupo que abrigasse os cyberterroristas. Isso espelha exatamente o que vimos após os ataques terroristas físicos, como o 11 de setembro, o temido 11 de setembro. O medo coletivo pode criar um ambiente político onde a população exige medidas que, em tempos normais, seriam consideradas invasivas. O artigo prova que um ataque puramente digital pode provocar a mesmíssima reação. A grande surpresa da pesquisa. Agora, vamos ao achado mais contraintuitivo e surpreendente do estudo. Intuitivamente, pensaríamos que o cenário do ataque letal, como mortes, teria um impacto psicológico muito maior do que apenas o financeiro, correto? Errado. Os pesquisadores descobriram que o efeito cyberterrorismo foi estatisticamente semelhante para os cenários letais e não letais. A ansiedade, o aumento do apoio político de vigilância e a demanda por retaliação foram quase tão fortes no cenário de colapso financeiro quanto no de contaminação de água. Isso é profundo. Isso nos diz que a desestabilização de nossas vidas cotidianas, a ameaça à nossa estabilidade econômica e a sensação de caos podem ser tão aterrorizantes quanto a ameaça de violência física direta. O terror não está apenas na perda de vidas, mas na perda completa da ordem e da normalidade. Conclusão e implicações futuras. Então, o que levamos de tudo isso? O artigo Cyberterrorism and its Effects não é apenas um estudo acadêmico, é um mapa dos nossos medos na era digital e um alerta. Primeiro, ele define nossa compreensão do cyberterrorismo. A ameaça não é apenas uma técnica ou financeira, é fundamentalmente psicológica e política. O objetivo final de um ataque ciberterrorista pode ser não derrubar um sistema, mas sim manipular a psicologia de uma nação inteira. É gerar o terror. Segundo, as implicações para os governos são imensas. Eles precisam se preparar, não apenas para defender a infraestrutura, mas também para lidar com as consequências psicológicas em massa. Isso envolve comunicação clara e transparente com o público durante uma crise, para evitar o pânico e a estratégia para reconstruir a confiança. E para nós, os cidadãos, esse estudo convida à reflexão. Em um momento de medo e ansiedade, é natural buscar segurança a qualquer custo. Mas precisamos estar cientes dessa reação instintiva. Precisamos ser capazes de ter um debate racional sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade, mesmo em face de ameaças assustadoras. Precisamos de mais literacia digital e pensamento crítico para não nos tornarmos peões no jogo do medo. A pesquisa é clara. As guerras do futuro podem não ser travadas com bombas e balas, mas também com bytes e megabytes e gigabytes, visando não apenas os nossos corpos, mas nossas mentes. Entender isso é o principal passo para estarmos verdadeiramente preparados. Muito obrigado por me acompanharem nessa análise. Se você se interessou, eu realmente indico que leia o artigo completo. Ele não é muito grande, você não vai perder muito tempo, mas cada minuto lendo compensará no seu conhecimento. Bom, muito obrigado
e até a próxima.